Fala galera, estamos aqui na S1 Live para trazer mais informações, mais um pós-jogo, Universidade Católica e Flamengo. O Flamengo venceu por 3-2, uma partida realmente bem difícil para a equipe rubro-negra, acirrada até o último minuto do confronto, mas que terminou com a vitória do rubro-negro e mais 3 pontos na conta. A gente até queria falar sobre a vitória e trazer todos os pontos dessa partida do Flamengo, mas a gente também vai ter que passar aqui para vocês cenas lamentáveis. Nós registramos algumas imagens de mais um caso de injúria racial de um torcedor da Universidade Católica contra a torcida do Flamengo. Vocês vão ver nas imagens o caso, a gente conseguiu registrar e muito mais. Uma criança foi atingida, um idoso também foi atingido, cenas lamentáveis, violentas e que a gente repudia completamente. Além disso, vocês também vão conferir agora a entrevista coletiva com o técnico Paulo Souza e com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele não foi eleito o Man of the Match, que é o prêmio que a Conmebol sempre dá ao melhor jogador em campo. Esse prêmio foi dado ao Gabigol, que foi eleito o Man of the Match, mas o Gabigol, com toda a sua generosidade, entendendo a importância do Bruno Henrique para o seu desempenho em campo, dividiu o prêmio com o jogador e foi o camisa 27, o entrevistado pela imprensa na conferência. Então confere aí a coletiva de imprensa também com o técnico Paulo Souza e o atacante da equipe rubro-negra. O importante foi não ter sentido nada. Esse era o meu pensamento, juntamente com a comissão e com todo o departamento médico. Queria agradecer ao departamento médico do Flamengo, o pessoal da fisioterapia, me condicionaram para estar nesse jogo aqui, porque a gente sabia que seria um jogo muito difícil. E eu me preparei bem para poder ajudar dentro de campo. E agradecer ao Mister também, que veio conversar comigo hoje, me deu total confiança, falou que queria começar comigo. Eu falei com ele que poderia contar comigo, que eu ia dar o meu melhor. E agradecer ao Gabi pelo prêmio, né? Ele me deu o troféu. O Gabi é um parceiro, um amigo que eu tenho desde Santos. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele e ele por mim também. E a gente se dá super bem dentro de campo, fora também. Então, estou muito feliz pelo desempenho da equipe hoje aqui, que demonstrou um caráter muito grande, de personalidade também, de um time vencedor. E assim a gente vai trilhar esse caminho nosso para conquistar o nosso objetivo. Em relação à pergunta, como eu tenho vindo sempre a responder, para defendermos sempre bem, precisamos ter sempre cada vez mais bola. Todos os momentos, porque nós tivemos várias situações de transições, ou seja, defendermos bem, podemos contra-atacar, temos espaços, podíamos, no momento onde nós estivemos realmente bem, onde podíamos fazer mais golos e ter muito mais tranquilidade no próprio jogo e desmotivar de alguma forma também o nosso adversário. Quando assim não concretizamos, criamos mais espaços para os nossos adversários também para darem mais velocidade ao jogo e daí empurrarem-nos também em termos num bloco um pouco mais baixo. Na segunda parte, no bloco baixo, precisamos de continuar a melhorar com a ideia de sermos muito mais intensos, mais pressionantes, maior clareza nos conceitos, em termos de triângulos, em termos de coberturas, em termos de basculações mais rápidas, de forma a podermos potenciar melhor o nosso 1 contra 1 e é isso que vamos tentando evoluindo, trabalhando, de forma a que quando temos adversários que têm a capacidade de sair da pressão das nossas primeiras linhas, depois podermos ainda defender melhor. Mas como o Bruno disse, temos que realçar, este é o terceiro jogo aqui na Libertadores, com 3 vitórias, 2 vitórias fora, fizemos 5 golos fora, que nos deu a possibilidade de podermos ganhar. Por isso, sem dúvida, e respondendo e sintetizando à sua pergunta, eu penso a melhor forma de defendermos melhor é termos mais tempo de bola,
e hoje tivemos algum momento de aceleração que permitiu não ter esse tempo de bola, de forma a podermos estar bem organizados, com as linhas bem mais próximas e podermos defender quase sempre em transição, em transições defensivas, ofensivas, de forma a não baixarmos tanto o bloco. Obrigada. Paulo, Monique Danello, Facebook Watch. Queria te perguntar sobre a participação do Pablo. Hoje ele fez o primeiro jogo dele na Libertadores. Queria que você falasse que opções você ganha com ele, né? Ele é um jogador que ajuda nessa bola longa. Hoje ele tentou bolas longas interessantes para o jogo do Flamengo. Foi muito consistente defensivamente, independentemente do que aconteceu ali no final. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa evolução dele, já que chegou e sofreu com aquela lesão, mas também sobre a opção que você ganha com ele na equipe. Sobretudo a grande capacidade que nos dá a equipa em termos de duelos aéreos, de marcações importantes a pontas adversários que têm mobilidade, têm capacidade no jogo aéreo, e dentro da área é um jogador que também nos oferece essa mesma capacidade. Em termos ofensivos, algo que já tínhamos trabalhado com ele também em França, quando estivemos juntos. Claro que são colegas completamente diferentes, mobilidades completamente diferentes, interpretações de colegas também diferentes, e com certeza vai crescendo também no jogo curto, entre linhas, de forma a poder evoluir conjuntamente dentro daquilo que é a sua grande capacidade, que é defender bem entre linhas, diminuir distâncias, defender bem os seus adversários diretos e também a profundidade e em termos de cruzamentos. Dentro da área é um jogador muito importante para nós. Cara, eu acho que não só eu com o Gabi, eu acho que todos os atacantes procuram sempre estar bem para poder ajudar a equipe. Todo mundo trabalha igual, todo mundo faz o que o mestre pede. E como eu falei, eu e o Gabi já damos uma parceria desde o Santos, né? Isso não é novidade. E por isso a gente cada vez mais consegue se olhar dentro de campo e fazer as assistências, os gols, e é isso. Em relação ao João e a todos os volantes, ou seja, dentro do nosso jogo, há uma necessidade física muito grande e clareza também mental no jogo. E não podemos esquecer que o João vem com muita minutagem acumulada, com muito desgaste físico, também com algumas queixas musculares, exatamente por o volume desse mesmo trabalho, e entendemos que precisávamos de mais intensidade, mais frescura, e tomámos a decisão pelo Andreas, que ultimamente tem tido menos participação, para poder trazer essa mesma intensidade. É um posicionamento de grande desgaste, de grande necessidade de frescura, e foi por aí que nós tomamos essa decisão. Paulo, aqui, eu queria saber sobre as substituições no segundo tempo. Você opta por tirar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e entrar aí, né, com o Pedro. Teve alguma coisa a ver com condição física, talvez o gramado, ou foi uma opção tática mesmo? Sobretudo por uma opção física. O Everton, ou seja, tem-nos vindo a ajudar, tem vindo a recuperar, tem fortes dores musculares no gêmeo, na panturrilha, não é? E procura recuperar para nos poder ajudar. E hoje foi um jogo difícil também para ele, ou seja, muita pressão, muito jogo de costas, muito contacto também, e o Arrasca teve uma contusão, uma bota no seu músculo também, ou seja, vimos-lo também com alguma dificuldade em termos de disponibilidade, como tinha tido durante a primeira parte. E o Bruno, como o Bruno já o falou, ou seja, tínhamos perspectivado até menos do que aquilo que ele ofereceu. A equipa, claro que precisa dele, mas também temos que seguir algum cuidado de forma a poder manter o mais tempo possível a nível competitivo, para poder oferecer à equipa. E depois precisávamos, não só no jogo aéreo, sobretudo em bolas paradas, de ter alguém que nos pudesse ajudar, seja em escanteios, seja em livros laterais, como foi o Pedro, e podermos também ter alguma profundidade para podermos fazer chegar as linhas mais de trás, próximos do Pedro, para podermos estar mais próximos da baliza adversária do que na nossa baliza.
Foi essa a nossa ideia nas substituições. Ok, ofensiva. E especificamente hoje o setor ali do lado direito do campo te preocupava mais? Não, normalmente eu não dissocio os momentos do jogo. E claro que o momento da nossa organização defensiva é algo que nós trabalhamos, procuramos melhorar, mas trabalhamos todas as duas transições, a nossa organização ofensiva. Vou repetir aquilo que disse anteriormente. Para mim, a minha concepção melhor defensiva é podermos ter o mais tempo possível a bola e defender exclusivamente numa transição defensiva, no momento da perda, onde nós estamos organizados para recuperá-lo o mais rapidamente possível. E o que acontece, ou seja, nós realmente, hoje foi o jogo destes últimos jogos em que concedemos mais condições ao adversário de poderem criar situações de golo. Mas se nós virmos e analisarmos todos os outros jogos anteriores, os nossos adversários não têm muitas ocasiões. Ou seja, nós, mesmo num bloco baixo, temos capacidade para o poder defender bem. Hoje, sobretudo, sofremos, faltou mais intensidade, sem dúvida, em individuais, coletivos, mas também temos que entender, com o contexto, o número de jogos, o nosso adversário, fora de casa, tudo aquilo que nós fizemos acabou por ser positivo o resultado que nós conseguimos aqui, porque não é um campo fácil, não é um estádio fácil, não é um adversário fácil, por mais que possam dizer, não é um adversário fácil, e nós poderíamos sem dúvida ter construído este resultado até antes e dar-nos muito maior tranquilidade para fazer uma melhor gestão do jogo. E isso não aconteceu, ou seja, no nosso melhor momento até acabamos por sofrer o gol, mas o mais importante foi o resultado, foi consolidar aquilo que nós temos vindo a fazer. Última pergunta lá atrás, Guilherme. Paulo, boa noite. Boa noite. Guilherme aqui da Rádio Bangu. Você falava agora de não ser um estádio fácil, de não ser um adversário fácil. Não sei se o senhor sabia, mas o Flamengo nunca venceu aqui no Chile na fase de grupos da Libertadores. Queria saber de você, assim, o quanto é importante essa vitória, que deixa o Flamengo invicto na competição, muito importante a questão dos 3 pontos, não ter perdido ainda. O Flamengo pode se classificar já para as oitavas, vencendo o próximo jogo contra o Talheres. Queria saber, assim, para você, para continuar do seu trabalho, tem Copa do Brasil no final de semana, Brasileiro, que é uma tabela insana também. Essa vitória aqui hoje, esse recorde também que você quebra, o Flamengo tendo a sua primeira vitória aqui na fase de grupos. Agradeço-lhe imenso a sua pergunta, porque é uma pergunta super positiva, dentro daquilo que demonstrou na dificuldade de ganhar aqui, na capacidade que nós tivemos para criar, para fazermos mais golos, fora ganhando e fazer 3 golos não é fácil, não é para todos, e nós assim o conseguimos, por isso é irmos continuando a evoluir e melhorando aquilo que temos que vir melhorando com vitórias como esta. Obrigado. Bom regresso a todos. Obrigada. Terminar la conferencia de prensa de